Oi pessoal, a gente já viu anteriormente a oferta agregada e a demanda agregada. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai juntar as duas relações e a gente vai poder analisar efeitos de política monetária. A gente vai estar juntando a demanda agregada e a oferta agregada num modelo só, e a partir daí a gente vai olhar três casos: mudanças de política monetária, mudanças de política de gasto do governo e um terceiro caso que é um choque de custos. A gente vai olhar esses três casos para ver como a economia responde quando ocorrem mudanças. E a gente vai usar, para fazer essa análise, o modelo oferta agregada e demanda agregada. Vamos olhar ele. Basicamente, a gente tem no modelo OADA, no oferta agregada e demanda agregada, aquelas duas relações que a gente viu nos dois vídeos anteriores. Vamos olhar elas. A primeira relação é a oferta agregada. A relação A, como vocês viram, é uma relação que estabelece uma situação de efeito do produto, Y, e de outras variáveis, sobre os preços. A outra relação que a gente tem, que a gente estabeleceu antes também, é a relação da demanda agregada, na qual a gente tem o produto que vai ser impactado pela oferta de moeda, no caso os preços também, os gastos do governo e os impostos. Ok? Então agora a gente vai juntar esses dois modelos. Vamos dar uma olhadinha como é que essas duas relações juntas se comportam. Olha só. Basicamente, essas duas relações, quando a gente for colocá-las num gráfico, vão ficar com essa imagem, esse rosto. Tá? Nessa figura, a gente está analisando uma situação que a gente chama de equilíbrio de curto prazo. Notem o seguinte. No ponto A, a gente tem uma situação de equilíbrio. A oferta agregada é igual à demanda agregada. É um ponto de intersecção entre as duas retas. Isso é bem visível no ponto A. Porém, a economia ela não está na condição do produto natural que a gente viu antes. E existe uma diferença entre as expectativas de preços, o que a gente está esperando que a inflação seja, e o nível de preços efetivo que está acontecendo na economia. O que isso quer dizer? A ideia é que nesse ponto A, a gente tem o que a gente chama de um equilíbrio de curto prazo. A oferta agregada e a demanda agregada se encontram em equilíbrio, sim, mas é um equilíbrio de curto prazo. Tá? Esse equilíbrio ocorre por quê? Porque existe equilíbrio nos mercados de bens e no mercado financeiro. Ou seja, existe uma intersecção entre o que a economia está demandando de bens e o que o mercado financeiro está ofertando e demandando de quantidade de moedas. Existe um equilíbrio nesse contexto. O que isso permite a gente inferir? Qual é a ideia que vem aqui? A ideia que vem aqui é que apesar do produto natural ser o produto no qual a economia está estável, com um nível de preços igual ao nível de preços esperado, no curto prazo é possível a economia operar numa situação que o produto seja diferente do produto natural, que é o que a gente está vendo aqui. Produto diferente do produto natural. Isso, em geral, vai acontecer no curto prazo. A questão que a gente vai ver a seguir é que existe uma tendência ao ajuste, que a gente chama de médio prazo. Ou seja, essa condição de curto prazo, produto diferente do produto natural, não permanece por muito tempo. Em algum momento, ocorre um ajuste que vai conduzir o produto ao seu nível de produto natural. Notem o seguinte. Como é que se dá esse ajuste? Vamos voltar para o nosso gráfico aqui. Então eu tenho o ponto A e o ponto B. Notem o seguinte. Dado que eu tenho uma diferença entre o nível de preço esperado e o nível de preço que está acontecendo na economia, qual é a tendência? A tendência é que trabalhadores vão demandar salários mais altos, porque o nível de preços está maior do que eles esperavam. Ou seja, tem inflação na economia. Então eu vou demandar mais aumento de salários. Ao demandar mais aumento de salários, a tendência é que os empresários reduzam o nível de emprego, reduzam a atividade produtiva, dada a redução do nível de empregos. O que vai levar a oferta agregada a se deslocar à esquerda, como a gente viu, para o ponto A' aqui. Esse processo de ajuste prossegue. Ele vai prosseguir até que o produto retorne ao produto natural, e o nível de preços seja igual ao nível esperado, ou seja, exista o que a gente chama de um ajuste das expectativas, nos quais o nível de preço vai ser igual ao nível de preço esperado. Certo? Pois bem,
Como eu mencionei aqui, a gente está formalizando essa questão que eu apresentei para vocês. Em A, eu tenho uma situação de equilíbrio de curto prazo, os salários, os preços vão ser diferentes dos preços esperados, os trabalhadores modificam as demandas deles para os salários, reduz o produto e o ajuste acontece, até que as expectativas, o nível de expectativas dos preços seja igual ao nível de preço observado na economia e até que o produto seja igual ao produto natural. Trazendo essas conclusões dessa primeira observação, no curto prazo, o produto pode estar acima ou abaixo do produto natural. Tá? Existe a possibilidade de a gente ter ações de variáveis que afetem tanto a demanda quanto a oferta agregada, e isso conduzir o produto a, por exemplo, um produto maior a curto prazo em relação ao produto natural ou um produto menor. É possível isso acontecer. A questão, o elemento é que no médio prazo, dado o ajuste que vai ocorrer a partir das diferenças entre os preços e os níveis de preços esperados, a tendência é que a economia retorne ao seu produto natural, certo? E que o nível de preços se torne igual ao nível de esperado de preços. Esse é o mecanismo do médio prazo de ajuste. Vamos olhar agora o que acontece na economia quando a gente tem algumas medidas de política econômica que visam intervir no processo da economia. O que acontece nessa economia no curto prazo e no médio prazo? A gente vai olhar primeiro a ideia de um aumento no estoque nominal de moeda. O que é um aumento no estoque nominal de moeda? Você já deve ter visto um pouquinho. A ideia aqui é que a gente assume que o governo adota uma política expansionista da moeda. Ou seja, ele vai muitas vezes procurar aumentar a quantidade de moeda na economia com vistas a facilitar a tomada de crédito, com vistas a aumentar a atividade econômica. Tá? É, em geral, uma medida que os governos adotam quando o país está em crise. Tá? Notem o seguinte, o que acontece numa política desse tipo? Em geral, no curto prazo, o aumento do estoque nominal de moeda vai levar a um aumento no estoque real de moeda, vai deslocar a demanda agregada e vai aumentar o produto, com um correspondente aumento do nível de preços. A ideia é que no curto prazo, uma política de aumento do estoque nominal de moeda, uma política expansionista do governo no sentido de disponibilizar mais moeda no mercado, tende a sim ter um efeito positivo aumentando o produto. Agora, o que acontece no médio prazo? Notem o seguinte, no médio prazo, como a gente teve um aumento dos preços, a tendência é que haja um ajuste entre os preços e as expectativas de preço. Esse ajuste vai fazer com que ocorra um deslocamento na oferta agregada, reduzindo a oferta agregada e trazendo de volta o produto para o nível do produto natural. Vamos olhar isso no gráfico. Olha só. Então a gente tem a situação inicial. Nível de preços, produto natural, no ponto A, oferta agregada e demanda agregada. Vamos imaginar que nesse primeiro movimento tem uma política de expansão dos meios de pagamento, expansão da oferta de moeda, como mencionei antes. O que vai acontecer? Olha só, a demanda agregada se deslocou de DA para DA', esse movimento 1. O que aconteceu aqui no ponto B? O que está acontecendo ali nesse curto prazo? A economia está mais ativa, o produto aumentou, ela está com maior atividade econômica. E o nível de preço subiu. Um pelinho aqui, vocês veem. Então esse é o curto prazo. Às vezes, numa situação que tu tem uma crise grave, uma recessão muito grave, pode ser uma tentativa do governo de retomar a atividade econômica. O que vai acontecer sobre essa teoria na perspectiva do médio prazo? Na perspectiva do médio prazo, observe o seguinte, a gente tem um mecanismo de ajuste. Dado que esse preço era superior ao preço do nível do produto natural, onde as expectativas eram iguais ao nível de preço, agora o preço está mais alto, em B, como o preço está mais alto, aquele mecanismo que eu mostrei lá antes para vocês se faz presente. Nível esperado de preços maiores, maior demanda para o salário, reduzindo a demanda agregada, a oferta agregada. Olhem só, a oferta agregada aqui em 2 ela se retrai, ela se desloca, levando a economia para o ponto C. O
que acontece no ponto C? No ponto C a gente tem um nível de produto natural, a gente volta ao nível de produto natural, e no ponto C a gente tem um novo nível de preço mais alto. A questão que se coloca aqui é uma política de expansão dos meios de pagamento, ela pode positivamente, no curto prazo, recuperar a economia. Entretanto, se ela for mantida por muito tempo, a tendência é que ela perca eficácia, o produto volte ao seu produto natural e o único resultado efetivo que se tenha seja um aumento de preços. Então essa é a ideia entre uma política que é efetiva no curto prazo e que não tem resultados interessantes no médio prazo. Vamos olhar com mais um detalhe aqui. Olha só, aqui a gente vai estar olhando o mecanismo de ajuste na ISLM. Ou seja, como é que a demanda agregada se desloca? Tá? Vamos olhar ela. No ponto A, a gente tem o produto natural igual a uma taxa de juros. A ideia aqui é a seguinte, quando a gente tem a oferta de moeda, os juros estão caindo. Aumenta a oferta de moeda, os juros caem. Vai para Y1 ali. Chegando no ponto B. No ponto B eu tenho um produto maior que o produto natural e uma taxa de juros mais baixa. Isso no curto prazo. Esse aqui é o efeito do curto prazo. Se não tivesse aumento de preços dessa economia, se os preços não se movessem, a gente iria até essa linha vermelha. Ou seja, o aumento do produto seria ainda maior. Porém, existe aumento de preços, os preços respondem. Então, nesse ponto, a economia não chega. O que acontece na prática é, no médio prazo, a economia vai voltar para o mesmo ponto que ela estava antes. Para o ponto onde o produto natural é igual a uma taxa de juros mais alta. Por quê? Porque aqui a gente está no nível de preços mais alto. Então essa é a ideia no modelo ISLM, que se reflete no gráfico oferta agregada e demanda agregada, de que uma política de expansão da moeda tende a, num curto prazo, ter um efeito na economia, aumentar a atividade econômica, mas no médio prazo, elas tendem a levar a economia de volta para uma situação no qual o nível de produto é o produto natural, mas é um nível de preço mais alto. Agora a gente vai dar uma olhada numa política de contração dos gastos públicos. Em geral, essa política está associada com a ideia de que reduzindo os gastos públicos a gente tem uma redução da inflação. Vamos ver como é que esse mecanismo opera dentro do modelo oferta agregada e demanda agregada. Vamos imaginar de novo que a gente tem uma situação no qual eu tenho oferta agregada e demanda agregada, numa situação de equilíbrio, onde YN é o produto natural, P é o nível de preços. É um nível que está ancorado nas expectativas dos agentes. Vamos observar agora o seguinte. Vamos dizer que o governo reduz gasto. Se o governo reduz gasto, como a gente viu antes, a redução dos gastos implica em um deslocamento da demanda agregada à esquerda. Ou seja, a demanda agregada retrai e a economia reduz. O que eu quero dizer com reduz? Observem que eu saio do ponto A, onde eu estou no produto natural, a um nível de produto mais baixo. Em Y' aqui, a atividade econômica é menor. E um nível de preços menor também, P'. Ok? Como é que vai se dar um ajuste aqui no médio prazo? Em B, eu estou na condição de curto prazo, com produto mais baixo e preços menores. A ideia é que com um nível de preços menores, os agentes econômicos, os trabalhadores, vão também ajustar as suas expectativas de preços a esses níveis de preços menores. Com isso, vai ocorrer um aumento da oferta de trabalho e uma redução da demanda por salários, da pressão por salários, o que vai expandir a oferta agregada. A gente vai ter uma maior demanda por emprego, com salários mais baixos, que vai gerar um aumento do produto, o que leva a economia de B para C. Ok? Em C, a gente seria o nosso equilíbrio de médio prazo. Então a gente observa que a ideia da contração de gastos, desse modelo, é que num primeiro momento a economia retrai, a atividade econômica cai, para que num segundo momento, no médio prazo, ocorra um ajuste no qual a economia retorna ao seu nível de produto natural a um nível de preços mais baixo. Em geral, essa é uma política bastante usual de combate à inflação.
Então isso aqui resume o que eu acabei de mencionar para vocês. No curto prazo, redução de gastos, deslocamento de demanda e redução de produto e nível de preços. No médio prazo, ajuste novamente nas expectativas, deslocamento da oferta e retorno ao nível do produto natural. Agora a gente vai dar uma olhada em como o ajuste nos gastos do governo ocorre no modelo ISLM. O que acontece na demanda agregada quando o governo contrai seus gastos? Notem o seguinte, partindo do ponto A, onde eu tenho o produto natural em uma determinada taxa de juros, se o governo reduz os gastos, a IS se desloca. Ela sai do ponto A e vai ao ponto B, que seria o equilíbrio de curto prazo. Em B, a economia está operando com um nível de produto mais baixo e uma taxa de juros mais baixa. Esse seria o primeiro movimento de curto prazo. Qual é o mecanismo de ajuste? Percebam o seguinte, dado que agora os preços caem, essa queda de preços desloca a curva LM. A LM também se move. E o movimento da LM vai conduzir a economia para o ponto C. O que acontece no ponto C? A gente está numa condição do produto natural, ou seja, a economia retornou ao nível de produto natural, só que a gente está operando com uma taxa de juros mais baixa, o que se associa com um nível de preços mais baixo. Bom, pessoal, a gente viu duas políticas clássicas de oferta agregada e demanda agregada. Uma, a ação sobre o estoque de moeda, e a outra, a política fiscal, ou os gastos do governo. Vocês vão ter exercícios que vocês vão fazer também essas análises nessa disciplina, nesse nosso bloco de atividades. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra perspectiva. Os movimentos que a gente viu até agora eram movimentos que atuavam sobre a demanda agregada. A gente estava olhando só efeitos na demanda agregada. Vamos olhar agora o que acontece quando eu tenho um choque ou uma modificação na oferta agregada. Em geral, a gente vai pensar esses movimentos como choques, como processos que vêm de maneira relativamente inesperada. Exemplos de modificações na oferta agregada são associados com custos. Em geral, são choques de custos que a gente chama. Por exemplo, um choque no custo de energia. Toda economia utiliza energia para produzir. Então, se eu tenho um choque de custo de energia, esse choque se propaga por toda a atividade econômica, impactando a oferta agregada. Algum aumento de custo de produção, por uma questão de insumo, alguma questão associada ao nível de emprego. Um exemplo clássico que a gente tem, clássico para esse tipo de choque de oferta, é o exemplo do choque do petróleo, ou seja, um aumento do preço do petróleo, como o que ocorreu nos anos 70. Então a gente vai dar uma exemplificada de como um choque de custos que impacte a oferta agregada tem um efeito na atividade econômica. Esse gráfico ele vai apresentar para nós relação entre aumento de custos e emprego. A ideia aqui é a seguinte. No gráfico a gente expressa uma relação entre desemprego e o nível de salário real. O nível de salário real ele é inversamente proporcional a esse parâmetro μ, que se vocês se lembrarem, é a margem que as empresas aplicam sobre o salário. Notem o seguinte, a gente tem uma situação inicial onde temos os fixadores de preço, que são as empresas que definem a margem, e temos os fixadores de salários, que são os trabalhadores. A ideia que a gente está colocando é, se existe um choque nos custos, a tendência é que as empresas repassem esses choques aos preços. Então, se o petróleo sobe, eu tendo a aumentar meu preço e repassar esse aumento de custo para os meus preços. Notem o seguinte, isso vai implicar que milinha, aumenta. Ou seja, milinha é maior que mi. O que leva ao quê? A que os fixadores de preços reduzam os salários que eles querem ofertar. O que isso vai acarretar? Dada a curva dos trabalhadores,
o nível de emprego se desloca do ponto A para o ponto B. Ou seja, o aumento dos custos se traduz como aumento do desemprego. Como as empresas vão repassar esses custos que aumentaram, a tendência é que elas impactem nas condições de emprego a fim de reduzir o gasto delas com salários. Dessa maneira, um choque de custos tende a gerar aumento de desemprego. Vamos ver como é que isso se expressa no nosso modelo OADA. Observe o seguinte. Vamos assumir que a gente está na nossa primeira condição. Novamente, aquela condição que vocês já conhecem, existe equilíbrio da oferta agregada e da demanda agregada ao nível de preços igual ao preço esperado no contexto do produto natural. Vamos fazer um choque de oferta agora. Olha só, tivemos um choque de oferta. A oferta se contraiu, os custos aumentaram. Então, a gente tem esse deslocamento aqui no item 1. O que isso acontece? O que acarreta isso? A economia ela foi uma situação de preços maiores e produto menor. Observem ali. O produto caiu, mas o nível de preço aumentou. Bom, isso no curto prazo. O que acontece no médio prazo? A gente vai ter um mecanismo de ajuste. Ou seja, a gente vai ter um ajuste do nível de emprego dessa economia, o que vai acarretar uma modificação do produto natural. Então, antes do aumento de custos, o produto natural era esse aqui, um produto natural maior. Como os aumentos de custos se refletiram em uma mudança, inclusive nos padrões de emprego dessa economia, o resultado que nós temos é uma redução do nível do produto natural, operando a preços mais altos no ponto C. Então, o efeito desse choque na oferta agregada foi muito deletério para a economia, pois o nível de atividade econômica natural caiu. Agora, a economia opera, digamos, na sua condição de normalidade, a um produto menor e a uma taxa de desemprego maior, o que é muito pernicioso. Esse é um dos motivos que a gente identifica a gravidade dos choques do petróleo nos anos 70 na economia internacional, que afetou vários países, inclusive o Brasil. As consequências desse tipo de choque são muito relevantes. Bom, a ideia é essa. Concluindo a nossa discussão sobre a oferta agregada e demanda agregada, o que é o importante vocês reterem? Primeira coisa, existem distintos efeitos entre o curto prazo e o médio prazo na economia. Em muitos momentos, um governo pode tomar algumas políticas com um objetivo de curto prazo. Ou seja, ele precisa retomar a atividade econômica no curto prazo. O que vai justificar ele tomar medidas que no curto prazo podem ser benéficas, mas que a médio prazo se referem não tão boas ou que acarretam aumento de preços. Isso é uma escolha que a sociedade deve fazer, tá? Entre soluções de crise no curto prazo ou algum sacrifício no curto prazo em prol de alguma melhoria de médio prazo. De maneira geral, essa distinção entre o curto e o médio prazo, entre aplicar políticas de curto e de médio prazo, justifica muito da diversidade de visões que vocês têm na economia, do motivo da economia ser objeto de tantos debates e tantas discussões. Existem muitas visões diferentes em relação a isso. Tá? O ponto é o seguinte, esses choques que a gente viu, eles vão ocasionar uma flutuação da economia. A economia ela nunca tem um caminho estável. Como elas ocorrem choques, ocorrem modificações, a tendência é que existam flutuações, ou seja, períodos de bonança, períodos bons, e períodos de crise, períodos ruins. Isso é o que a gente designa tradicionalmente por ciclo econômico. Esse quadro resume um pouco o que a gente viu hoje. Tá? Então ele vai resumir para nós efeitos de curto e médio prazo das políticas de expansão monetária, redução do déficit e aumento de custo de energia, aumento de petróleo. Notem que aqui a gente faz essas relações. Então a expansão monetária no curto prazo ela aumenta produto, reduz juros e aumenta preço. A redução do déficit do governo
ela no curto prazo reduz o produto, reduz juros e reduz preço. E aumento de custos, reduz produto, aumenta juros e aumenta preço no curto prazo. Tudo isso é no curto prazo. Tá? Já no médio prazo, os resultados são bem diferentes. A expansão monetária não tem efeito sobre produto e juros, só vai ter efeito sobre os preços. A redução do déficit não vai ter efeito sobre produto, vai ter efeito sobre juros e sobre preço. E o aumento de custo, esse sim vai propagar e ser igual tanto no curto quanto no médio prazo. Então essa seria a visão geral desses modelos. Bom, pessoal, ao concluir essa discussão, é importante eu colocar uma questão para vocês. O que a gente apresentou aqui é um modelo bastante, como eu mencionei no início dessa aula, bastante usual da economia. Entretanto, é importante a gente manter uma percepção crítica em relação às discussões que a gente fez. Modelos desse tipo são modelos estruturados ao longo dos anos 80 e 90, e hoje em dia existe um conjunto de economistas que criticam muitas dessas percepções que a gente discutiu nessa aula. Entretanto, é importante a gente analisar o que a gente chama de um modelo mainstream, como é esse modelo OADA que eu apresentei para vocês. Esse modelo, ele orienta os formuladores de políticas, tanto internacionais como nacionais. Muito do que a gente vê da política econômica de diversos países se fundamenta nesse tipo de abordagem que eu apresentei para vocês. Importante só a gente ter sempre em mente que o conhecimento é uma condição transitória e que existem críticas. O que eu chamo a atenção de vocês é isso. Existem críticas em relação a isso, mas é importante a gente conhecer esses modelos para poder compreender quais os tipos de decisões que os formuladores de política econômica tomam, tanto no Brasil quanto no mundo. Era isso por hoje, a gente se vê. Até mais.